Muito bem, pessoal, vamos lá, retomando aqui com toda a força e vigor, vamos trabalhar aqui a matéria, só dando um relembrex aqui rápido também. Falamos aí das modalidades de armazenamento de dados, falamos do DAS, né, e do NAS e do SAN. O DAS, o Direct Attached Network, tá faltando até um Tzinho aqui, ó. Direct Attached, né, Storage, o Network Attached Storage e o Storage Area Network. Foram as três modalidades que nós trabalhamos aí, né, DAS, NAS e SAN. E pontuamos aí rapidamente as diferenças entre eles, né. Primeiro, que o Direct Attachment ele está atachado, ele está anexado diretamente ao usuário, né? Então não existe essa distância. Então você tem aqui os HDs externos, você pode ter os cases internos aqui, as gavetas de HD dentro da sua própria estação, dentro do seu próprio servidor, espetados diretamente aí. Então você tem um acoplamento direto do storage no usuário final. E o file system, né, que atua em cima disso, é o do próprio sistema. Então é da própria aplicação. Então o seu sistema operacional vai fazer com que você tenha acesso a esses dados, tá bom? Então esse cara aqui, só ele acessa. No NAS a gente fala de network. Quando a gente fala de network, aí fica mais amplo, né? Na verdade, você tem aí a ideia de rede. Então você pode acoplar isso em rede. Só que o ambiente do storage ele vai ser acessível pela rede. Então já entra esse componente aqui. E quando a gente fala de rede, a gente fala de TCP, né? Eu já pontuei isso aí na última aula. A gente fala do SMB, a gente fala do Network File System. Então nós temos aqui uma série de protocolos, uma série de serviços em cima da rede que vai fazer com que o usuário, né, o cliente, tenha acesso a esse storage. E dentro desse storage você tem um file system que está cuidando desse cara aqui de maneira isolada do seu cliente. Então quais são as opções aí que nós temos? Que a gente vai ver já já com mais carinho, né? Nós temos servidores dedicados, como file servers, por exemplo. Falei lá do ambiente Windows, falei do ambiente Linux também. Nós temos NAS que são conectados na rede. Então você pega aqueles conjunto de discos com um pequeno sistema operacional lá, com todas as features, né, todas as características, as facilidades dele, do sistema operacional embarcado naquele componente, naquele appliancezinho conectado na sua rede, né, um appliancezinho lá espetado, e você conecta ele lá na sua rede, e aí ele vai ser acessível para todos daquela rede que você está conectando. Então é um dispositivo ou é um servidor com serviços de rede, de armazenamento de dados, né, disponibilizados para todo mundo dentro da sua rede. Então ele está, diferentemente do NAS, que está espetado direto com o seu equipamento. E no SAN você tem um ambiente mais complexo, porque você tem uma area dentro dessa área de rede, né, o armazenamento numa área de rede. Dentro dessa área você tem uma série de componentes que a gente vai pormenorizar agora, e esses componentes todos fazem uso de um storage físico, certo? Através de um barramento aí de Fiber Channel ou Gigabit Ethernet, tá bom? Existem outros barramentos, outros protocolos, a gente falou aí do iSCSI, do Fiber Channel, os cabos de conexões SAI, que são cabos especiais, os SAIs, SAIs. Então, são cabos especiais aí que interconectam esses dispositivos, e a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Beleza, gente? Então, foi só um overview aí do nosso primeiro bate-papo. Daqui para frente, vamos começar a dar um zoom no tema, e preste muita atenção, porque a gente vai fazer esse primeiro voo rasante aí, trabalhar as primeiras questões e ir aprofundando à medida em que formos resolvendo questões de concurso, que é o que importa para você, é o que cai para você. Beleza? Vamos lá. Bom, dando sequência aqui, o nosso resumex, né, que isso aqui é um mega de um resumão mesmo, não tem como a gente pormenorizar muito, o curso ficaria muito denso, muito teórico. A gente vai trabalhar aqui com as informações mínimas que você precisa para resolver o máximo de questões que caem nesse assunto. Como eu disse no nosso primeiro encontro, a gente passou o olho aí de 450 a 500 questões para montar esse curso aqui para você. Verdade, esse curso para você. E algumas conclusões a gente chegou, e uma delas é, primeiro, que o que mais se cobra é a parte de RAID, quando se fala de armazenamento, e aí eu vou dedicar para você aí um momento especial para falar só do RAID, dos tipos de RAID, mas a gente não pode deixar de falar dessas três modalidades, digamos assim, de armazenamento, que é a DAS, a NAS e a SAN, beleza? Bom, falando aqui rapidamente do DAS,
do Direct Attached Storage, a gente tem aí alguns exemplos, né? Como eu disse anteriormente, nós podemos fazer essa conexão direta no computador, né? Dentro do próprio computador. Aliás, é um dos modelos que eu tenho aqui na minha máquina. Esse meu computador aqui, que eu estou fazendo essa gravação para você, eu tenho, além do HD do sistema operacional, que eu uso aqui, um SSD para renderizar mais rápido os vídeos aqui para você, eu tenho dentro do próprio computador, conectado aí com um cabeamento SATA, eu tenho dois HDs funcionando em espelhamento, e a gente vai falar mais na frente sobre isso. Então, o próprio Windows, ele monta os discos em espelhamento, e oportunamente eu vou mostrar aqui quando a gente for falar de RAID, que RAID nada mais é do que o arranjo, né? A maneira com que você faz o arranjo dos seus discos, mas a gente vai dar um quê especial, até porque a esmagadora maioria das questões sobre armazenamento, ela está debruçada em cima de RAID. Então a gente vai dedicar aí um curso aí só para falar sobre isso e massacrar o assunto, beleza? Bom, as outras formas aí tem o FireWire, né, que é uma maneira de se conectar. Então às vezes esse cara aqui se conecta ao seu PC utilizando esse tipo de cabeamento. O próprio USB, hoje com USB 3.0, esses USBs mais rápidos aí você consegue. Você pode usar também aí um HBA, né, que é o Host Bus Adapter, conectado ao seu computador, e daqui você se conecta aqui nesse cara, que é também um barramento maior, mas o grande lance é que esse cara aqui está aqui logo do lado e você conecta diretamente nele, certo? Diretamente dele, em mais nenhum outro lugar. Professor, o senhor comentou aí na última aula que é possível conectar esse cara aqui a dois computadores, beleza? Pode ser possível sim, a depender aí do produto, né? Aí a gente já começa a falar de produto, então da capacidade, e hoje em dia em tecnologia tudo é possível, e do ponto de vista de dispositivos, de appliances, tudo é possível. Mas o conceitão mesmo que cai na sua prova, que é importante para você, é você entender que o DAS ele está conectado diretamente, certo? Diretamente ao seu storage, tá certo? Ao seu computador, ao computador do cliente. E aí você tem os mais diversos meios de conexão, SATA, como eu disse, FireWire, e HBA, que é as interfaces próprias para isso. Tranquilo? Vamos nessa, vamos caminhando aqui, porque a jornada é longa e a gente tem que acelerar um pouquinho para que a gente deslanche nas questões, e à medida em que as questões forem aparecendo, ainda que não tenha o assunto contemplado aqui nesse meu resumão, a gente vai trabalhar a matéria, vai abrir um slide novo para você e vai tocar ficha aí, beleza? Bom, falando agora do NICE. Bom, o NICE já é uma visão um pouco diferenciada, que diferencia do DICE é justamente o fato dele estar em rede, né? E você tem appliances parecidos. Perceba que a diferença desse cara aqui, que ele vai se conectar aqui a um switch, certo? Aqui, isso aqui é um switch, acredite, isso aqui é um switch. Esse switch vai estar lá provendo para você na rede, né, uma série de computadores, uma série de servidores, inclusive, se você quiser. E aí esse cara aqui, isso aqui é um servidor. Esse cara aqui vai fazer aqui todo o arranjo de disco, por exemplo. Essa unidade aqui ele tem aí 4 discos, então você pode ter aqui um RAID, um RAID 10, ou seja, um RAID 0 desses dois caras e um RAID 1 aqui, fazendo aí um espelhamento de um conjunto de 2 discos. Então esses dois discos aqui no RAID 0, eles se complementam. Por exemplo, se esse cara aqui for de 1 TB, esse aqui for de 1 TB, eu faço aqui um disco, uma unidade de RAID de 2 teras, então eu tenho 2 aqui, e eu faço um RAID 1 desses dois caras, eu vou ter aí o espelhamento. Então todo dado que chegar, grava aqui e grava aqui. Se esse HD falhar, esse cara aqui compromete, esse aqui assume. Então esses caras estão espalhados. Se esse HD falhar, idem. Se os dois de cá falhar, idem. Se falhar tudo, aí reza que não tem mais jeito, certo? Aí você está abusando aí da tecnologia. Você teria que ter mais disco e ter uma outra composição de disco, beleza? Bom, e nesse universo você tem aí 2 protocolos, né? Nós temos o NFS e o SMB. Beleza? E aí a gente não vai entrar no detalhe do protocolo agora, mas só para você saber de quem é quem. Então o NICE utiliza esses dois caras, o DICE utiliza todos esses tipos de barramento. Por que, professor, que você só está dando ênfase a isso? Porque eu vou mostrar para você que, por incrível que pareça, diante da complexidade do tema, o que cai são essas bobagenzinhas aí. E isso você não pode deixar passar, tá certo? Isso você não pode deixar passar de maneira nenhuma. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, falando agora do SAN, o SAN caberia aqui, gente, um curso exclusivamente para falar disso, porque o SAN é um universo de coisas, e a gente vai oportunamente, à medida em que as questões forem aparecendo, se for
necessário dar um zoom aqui nesse tema, porque ele é muito extenso. E aí eu fiz um condensado para você aqui, como o próprio nome já diz, um resumex aqui do que vem a ver o SAM. Então, o SAM, aqui eu trouxe até um diagrama de como é que eles usam isso aqui, né, como é que a gente usa. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com SAMs aí, de vários fornecedores. Trouxe aqui o da Dell, foi porque é um dos modelos que a gente já trabalhou fisicamente, então tem alguma vivência com isso. Então, falar do que a gente já viveu fica muito mais fácil. Então, nós temos aqui um servidor de virtualização, né, um servidor utilizado aí como Hyper-V. Eu já usei com o VMware, que é um ambiente de virtualização que vocês com certeza conhecem. E a solução MD da Dell, a solução aí de storage MD 3200, que é o cara que faz a gestão dos discos. Aqui é o fundo dele, né, e você tem aqui as conexões SAIs. Esses caras, as conexões SAIs são conexões de alta velocidade, e você faz as conexões diretamente nos servidores. Nesse caso aqui nós temos 2 servidores que você pode fazer, inclusive um ambiente de cluster aqui. Então você tem 2 servidores conectados a esses caras, e a parte de rede, ou seja, a parte de controle daí do equipamento. Perceba que nesses equipamentos a redundância é um fator crucial. Então você tem redundância de fonte, você tem redundância dos controladores, certo? Para poder você fazer justamente o ambiente de alta disponibilidade. Olha só, esse de cá veio para cá, esse de cá veio para cá. Então esse servidor ele está sendo conectado em 2 placas controladoras diferentes, da mesma forma que esse cara aqui, certo? Perceba aqui que você tem uma unidade de fita acoplada a esse servidor, mas em alguns casos você pode ter também um switch aqui, certo? Um switch aqui, e essa unidade de fita está sendo acoplada diretamente no switch. Esse switch aqui pode ser um switch ótico, certo? Aí vai depender da arquitetura. Eu estou falando aqui, peguei essa imagem de exemplo, mas a arquitetura pode ser em cima de Fiber Channel. Aqui está com conexões SAIs, mas você pode ter aqui todo ele em cima de fibra, onde essas fibras vão se conectando aqui e você conecta os servidores nessa rede ótica. E essa rede ótica, e aí onde mora o grande lance, né? Essa rede ótica é uma rede isolada da rede de fora, tá? Só os servidores vão falar nessas redes óticas aqui, porque dentro dessa área você não vai espetar qualquer servidor aqui. Você vai ter um ambiente mais controlado. Ah, professor, mas eu posso eventualmente conectar um outro servidor aqui e fazer isso? Você pode tudo. Agora, a solução de SAM, né, ela traz aí uma série de requisitos de segurança, uma série de requisitos de arquitetura, e que neste exemplo aqui que eu estou trazendo para você, ele está conectando direto. Mas eu posso colocar aqui um switch e colocar também aqui fitas dash, posso colocar aqui um robô de fitas, enfim, qualquer um outro acessório que venha, que trabalhe obviamente em alta velocidade, que tenha também suas portas Fiber Channel aí, para poder este recurso ser acessível pelos servidores com alta disponibilidade. Aqui do lado tem uma expansão, porque esse cara aqui, o MD 300 ou melhor, no MD 3200, ele pode sofrer expansões. Então você conecta a ele uma série de outros discos aqui e vai expandindo. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui nesse cara 12 teras, por exemplo, 12 terabytes de capacidade, eu posso adicionar novos módulos, novos chassis de discos aqui. Esses chassis vão ser interconectados também com barramento veloz, certo? Então você tem aqui toda uma cadeia de interconexões. Existe uma série de imagens também que a gente consegue observar isso. Então aqui você tem um outro modelo, né? Isso aqui eu estou usando como ilustração, e aí você começa a taxar discos aqui. Então aqui eu coloco 24 tera, aqui eu coloco também 24 tera, e esse cara aqui faz a gestão disso. Uma vez que ele faz a gestão, ele interconecta lá no seu switch, né? Vamos supor que aqui seja uma outra solução, e esse switch aí vai fazer a interconexão com os demais servidores. Nesse caso específico, esse cara está fazendo aqui com o servidor Microsoft, né? Um servidor aí com Hyper-V, vai colocar várias VMs aqui para prover os serviços, e aí você tem as LANs virtuais, você tem os SANs virtuais, ou seja, as networks, as áreas de rede de armazenamento virtual, onde você vai criar aqui dentro desse conjunto de disco. Por exemplo, eu posso criar aqui
um agrupamento de discos em um tipo de RAID, um RAID 6, por exemplo, onde eu tenho lá 2 HDs em hot spell, são HDs que vão ficar lá de standby, caso um HD morra, ele entra automaticamente. A gente vai chegar lá, tá? Estou dando aqui aquele overview porque realmente é bastante detalhe quando a gente fala de SAN. E aí, dentro desse ambiente, você tem aqui, vou até dar um zoom aqui para você, ó. Você tem aqui as interfaces de gerenciamento desses storages. Então você pode observar aqui, ó, que você pode criar snapshots, né, dos discos. Você tem aqui, nesse caso, que eu estou apontando aqui para você, ó, o Storage Array, onde você tem todos os discos. Pena que isso aqui é uma imagem, mas eu não posso navegar aqui. Vou até tentar conseguir para vocês aqui, até o final do curso, isso mais animado, né, acessar aqui em tempo real. Vou ver se eu consigo ver se um ambiente de teste para mostrar para vocês. Mas o fato é que o que importa para vocês é entender que quando você tem aquele equipamento dedicado para os storages, você pode montar os RAIDs. Inclusive aqui está com RAID 5, mas eu posso fazer nesse espaço não alocado, montar em um outro tipo de RAID, um RAID 10, um RAID 6, enfim, um RAID 0, um RAID 1 apenas. Você tem uma infinidade de possibilidades, para você fazer essas montagens de discos, tá? Esses discos virtuais. E a partir daí você instalar o serviço mais apropriado. Por exemplo, se você quer instalar um banco de dados, você vai utilizar aí o arranjo de discos apropriado para banco de dados. Se você quer fazer servidor web, se você quer fazer, enfim, o serviço que você quiser, se é mais focado a leitura, se é mais focado a armazenamento, né, a gravação, nos casos aí dos servidores de arquivos, você vai ter como brincar com isso. Aqui do lado um outro exemplo também, onde você tem o vSphere, né? Eu falei ali do Hyper-V, mas você tem o vSphere, e onde você pode criar os data storages virtuais. Eu crio aqui, ó, por exemplo, HD e SSD, tá vendo? Eu crio aqui onde eu coloco os sistemas operacionais em SSD e os HDs comuns para armazenamento. Eu posso fazer, gente, uma miscelânea de arranjos, de configurações aqui para utilizar no meu ambiente computacional da minha empresa, ou da minha corporação, ou da minha instituição. Tranquilo? Então isso aqui é um mundo, tá? Mas a gente vai trazer para você exatamente aquilo que importa dentro dos assuntos que caem em prova, tá? Não adianta a gente também explorar e escovar muito bit aqui de assuntos que a gente não vai ver em prova. E aqui, dentro desse ambiente de comunicação, como eu falei, você tem aí o Fiber Channel, né? Você usa esses protocolos em cima de Fiber Channel, e do iSCSI também, que é o Internet Small Computer System Interface, tá? Que são os protocolos e as tecnologias associadas ao SAN. Beleza, gente? Ufa, é muita coisa. Falei aqui em modo acelerado para você. Minhas aulas raramente você vai ouvir aí em 1,5x, né? Porque aqui a gente traz bastante informação, é muita coisa, é uma dinâmica diferente que a gente trabalha assim dessa forma. Mas eu quero fechar aqui com você. No próximo tem mais um slidezinho aí pra gente mostrar, e aí a gente já mete mão numa bateria de questões e começa a resolver questões pra gente ver tudo isso aí na prática, tá? Eu tenho que fazer esse approach inicial para poder a gente começar a trabalhar na prática aí para você. Eu tenho que jogar essas ideias, claro, que nossa matéria aqui, nossa aula aqui não visa exaurir em sua totalidade o tema. Você vai pegar a partir desses conhecimentos que eu estou trazendo para você, resolver aí 85 a 90% das questões que caem, tá? E, obviamente, aí a cereja do bolo vai se desenvolver à medida em que você for praticando, e qualquer eventualidade, qualquer dúvida, já sabe os contatos do professor, tanto do e-mail quanto do Instagram. A gente vai tirando dúvida e vai trazendo aqui os complementos para você, beleza? Já já a gente volta dando sequência aí, esse assunto que é um assunto bacana, cai bastante, como eu disse, temos aí um universo aí de 450 a 550 questões ventiladas aí nos últimos anos tratando dessa matéria. Então a gente não pode deixar passar armazenamento de dados, e eu vou trazer para você aqui o que cai e o que é mais importante, beleza? Já já a gente volta, vamos com tudo aí que tem muito mais. Valeu, tchau!